Tudo bom? Bom, é o seguinte, a gente vai falar nessa aula, aula 14, sobre pontuação. A gente vai começar a falar sobre pontuação. Vocês vão perceber que algumas coisas que a gente vai falar aqui, nós já tratamos enquanto nós estávamos falando de orações subordinadas e orações coordenadas, porém é importante a gente retomar para ver esse assunto num outro grupo de assuntos, né? Então, a gente vai dividir esse assunto pontuação em duas aulas, tá? A dessa semana e da semana que vem. Por isso que eu coloquei aqui pontuação um. Por quê? Porque nessa semana a gente vai falar somente do uso da vírgula. Provavelmente a aula da semana que vem vai ficar um pouquinho mais curta, mas isso não é um problema. Então a gente vai falar especificamente do uso da vírgula. Por quê? Porque, obviamente, é o sinal de pontuação que demanda mais cuidado da gente, é o mais cobrado e assim por diante, né? Então, é o seguinte, essa aula nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte a gente vai falar do uso da vírgula no período simples. Vamos recapitular. O que que é período simples? É quando eu tenho uma única oração. Isso quer dizer quando que ocorre vírgula dentro das orações, tá certo? E depois a gente vai falar da vírgula no período composto. Isso quer dizer onde, quando, em que casos ocorrem vírgulas separando orações. Recapitulando, o que que é a oração? Oração é um verbo e os seus satélites, o seu sujeito, o seu objeto, o seu adjunto adverbial e assim por diante, né? Então, começando aqui com a vírgula no período sim. Bom, então, falando aqui da vírgula no período simples, eu vou chamar a atenção de vocês para o primeiro caso, que eu acho que é o mais tranquilo, é um caso que a gente não erra muito, né? Que é a vírgula para marcar aposto e vocativo. Deixa eu pegar a caneta aqui. Bom, então eu coloquei um exemplo de cada aqui. Raildo, o professor mais gato, já namora. Carinha triste, né? Então, o que que é isso, esse trecho que está isolado, entre aspas? É o tal do aposto. Então, vamos recapitular uma coisa importante. Aposto nunca tem verbo e ele marca uma relação de igualdade com o termo anterior. E o segundo ponto, que é o que nos interessa, é que ele vem isolado, tá? Aqui eu coloquei entre vírgulas, mas o aposto pode vir entre parênteses, pode vir entre travessões, mas como o nosso assunto é vírgula, então é esse o caso que nos interessa. O outro caso ainda dentro desse primeiro é a vírgula para marcar a separação do vocativo. E o que que é o vocativo? É aquele momento. Ixi, eu passei bem em cima da vírgula, tem uma vírgula aqui, hein? É aquele momento em que a gente apresenta com quem a gente está falando. Em termos linguísticos, isso se chama interlocutor. Né? Quando a gente fala a gente é o locutor, o interlocutor é a quem a gente se dirige. Então, nessa frase, Raildo, o que farás após a quarentena? Estou aqui já me preparando para. Estou flertando, né, o Raildo. Então, esse Raildo, vírgula, é um vocativo. Importante, ah, o vocativo vai ser separado do restante da frase por vírgula em qualquer lugar em que ele esteja. E ele é um termo sintático muito móvel, né? Ele pode estar no meio, no começo ou no final da frase. Nesse caso está no começo, mas poderia estar no final, né? O que farás após a quarentena? Vírgula, Raildo. Ou seja, eu estou marcando com quem eu estou falando. Um dos casos que mais caem em vestibular para falar sobre vírgula é este daqui, elipse do verbo, né? Que tem um outro nome, vocês se lembram bem, que é o zeugma. Então, esse é um dos casos que, justamente porque ele é pouco natural, vamos dizer assim, né? Eu acho que os casos de aposto e vocativo a gente não erra, não tem como errar, ficaria muito estranho ficar aquele trecho ali sem vírgula. Agora, não é estranho a gente ver a ausência de vírgulas em um caso como esse. Então ele fala lá, ó, eu gosto de funk, o Igor de K-pop. Então, aliás, na próxima aula a gente vai falar sobre esse ponto e vírgula, e posso pegar até esse mesmo exemplo para a gente entender por que tem ponto e vírgula aqui.
E que relação isso tem com esta vírgula, tá? Então, qual que é o ponto aqui? Eu tenho duas orações. Uma é eu gosto de funk, a outra é o Igor de K-pop, né? Nessa segunda oração, era para eu ter um verbo aqui, onde está essa vírgula. Qual o verbo? O verbo gostar, né? O Igor gosta de K-pop. Por que que esse verbo está escondido? Porque é o mesmo verbo da oração anterior. Então, a gente pode omitir um verbo quando ele foi citado antes. E essa omissão é sempre marcada por uma vírgula, tá? Lembrando, sempre tem questões em vestibular sobre este uso de vírgula, tá? Em especial os vestibulares feitos pela VUNESP. Porém, não é uma estrutura que a gente usa muito em redação. Eu acho que os maiores erros que a gente comete em relação à pontuação dentro de redações vai aparecer na segunda parte da aula, quando a gente falar sobre vírgulas no período composto. Agora, o caso mais comum mesmo de uso de vírgula é esse daqui, é o da inversão sintática. Bom, a gente falou do aposto evocativo, mas também não é o tipo de recurso que a gente usa sempre, né? Aposto evocativo. E a elipse do verbo eu acho que a gente usa menos ainda. Agora, inversão sintática é uma estrutura que a gente usa bastante, tá? Então, olha bem, o Marcelinho serviu como major das Forças Armadas Brasileiras durante a Guerra do Paraguai. Professor, não tem vírgula nenhuma aí. Por que não tem? Porque eu não tenho aqui nenhuma intercalação ou nenhuma inversão, né? O que é uma intercalação ou uma inversão? E aí a gente tem que se lembrar de quando a gente falou sobre ordem direta. Então vocês se lembram que o que é ordem direta? A maior parte das frases que a gente formula em português segue a seguinte sequência: sujeito, seguido de verbo, seguido de complementos. Mesmo aqui dentro dos complementos tem uma ordem, né? Aqui dentro dos complementos teria objeto e depois adjuntos adverbiais de tempo, modo, intensidade e assim por diante. Então, se a gente olhar para essa primeira versão, eu tenho aqui, vou fazer de outra cor, serviu é o verbo, o Marcelinho é o sujeito, né? Aí eu tenho aqui todos os complementos. Eu queria que a gente atentasse a um complemento em especial, que é esse daqui, ó, durante a Guerra do Paraguai. Isso é um adjunto adverbial de tempo. Concordam? A pergunta que eu faria aqui, ele serviu quando? E essa pergunta é para achar adjunto adverbial de tempo, né? O ponto aqui é o seguinte: se esse adjunto adverbial, e essa é a inversão mais comum para a gente, hein? Se esse adjunto adverbial sair dessa posição, eu vou ter que marcar essa inversão com vírgula. Então, olha bem, durante a Guerra do Paraguai, vírgula, o Marcelinho serviu como major das Forças Armadas Brasileiras. Percebem? Então, eu trouxe aqui ó, o adjunto adverbial para o começo da frase, né? Essa é a inversão mais comum que existe. No último caso, a mesma coisa. Ó. O Marcelinho serviu durante a Guerra do Paraguai como major das Forças Armadas Brasileiras. Então eu coloquei aqui vírgula e vírgula para mostrar, olha, esse adjunto adverbial, ele não está na posição que a ordem direta manda que ele esteja, né? Porque se ele estiver naquela posição, que é final de frase, eu não ponho vírgula alguma. A mesma coisa vale para algumas expressões explicativas. Quando a gente usa um por exemplo, um por acaso, enfim, eu não consigo recordar aqui. Mas essas expressões, elas geralmente aparecem no começo de frase. E elas são adjuntos adverbiais. Né? Só que é muito estranho que muitas vezes que a gente coloque em final de frase. Então elas são postas entre vírgulas também, tá? Então existem algumas. E aí a gente está falando não de inversão sintática, mas a gente está falando de intercalação, porque elas ficam no meio, tá? Vai ter alguns exercícios desse sentido e a gente vai ver. Esse é um caso importante
quando a gente fala de redação, tá certo? De uso da pontuação em redações que vocês produzem. Bom, para falar de vírgula em período simples, é isso o que realmente interessa para a gente. Essa questão da intercalação vai aparecer mais para a gente nos exercícios. E aí eu quero vir, então, para o caso que é mais próximo da gente quando a gente fala de redação, tá? Que é o erro mais comum que a gente verifica em redações de vestibulandos, que é o uso da vírgula no período composto. Bom, vamos recapitular. Quando a gente fala de período composto, a gente está falando de orações coordenadas e de orações subordinadas. Tá? Então é exatamente por isso que a gente começa a falar de pontuação exatamente depois de ter falado de período composto, de coordenadas e subordinadas. As orações coordenadas, por sua vez, se subdividem, e aí vocês devem se lembrar, em assindéticas e sindéticas. Agora está a parte importante para a gente de saber esses nomes, né? As subordinadas se subdividem em substantivas, adjetivas e adverbiais. Certo? Então, veja bem, o que é uma oração coordenada, o que é uma oração subordinada? Vou resumir, isso está nas aulas anteriores. Coordenada quer dizer que eu tenho duas orações, isso quer dizer dois verbos com seus satélites dentro de uma mesma frase, e a relação que existe entre eles é simplesmente o fato de que eles compartilham a mesma frase. Uma não interfere na estrutura da outra. Já nas orações subordinadas, uma oração é, na verdade, parte integrante da outra, né? Por isso que subordinado significa inferior, tá certo? O que é uma coordenada assindética? É quando eu não tenho nenhuma conjunção separando essas duas orações. E aí quem que vai separar? A vírgula, né? A gente vai ver isso já. E o que é uma oração coordenada sindética? É aquela que eu tenho alguma conjunção. Mas, portanto, porém, entretanto, e, nem, e por aí vai, né? Dependendo da conjunção que a gente usa, a oração coordenada pode ser aditiva, adversativa, vocês se lembram bem desses nomes. Ok? Então é o seguinte, vamos primeiro falar das orações subordinadas. Então vocês se lembram que oração subordinada substantiva é aquela objetiva direta, objetiva indireta, tá? Aquelas que menos interessam para indireta. As que menos interessam para a gente para efeito de vestibular, mas aparece um pouco para falar sobre pontuação nesse caso, até porque a gente erra, tá? Vou separar orações subordinadas? Nunca. Oh, perdão, falei tudo errado. Vou separar orações substantiva da sua principal? Nunca. E oração adjetiva? Depende do sentido. E oração adverbial? Depende da ordem. E aí a gente vai começar a tratar por aí, tá ok? Bom, então nesse slide aqui eu queria apresentar para vocês alguns exemplos, né? Então vamos relembrar aqui, quando eu tenho uma oração substantiva, se eu digo assim, por exemplo, ele disse que, sei lá, não virá hoje, por exemplo. Então eu tenho aqui um verbo que é o disse, o outro verbo que é o virá. Né? O limite entre essas orações está aqui no que? Eu sei que ele disse a oração principal e essa é a subordinada. Como que eu sei que essa é uma oração substantiva? Porque esse que não pode ser substituído por o qual. Lembra que esse é o jeito prático, né? Daria para fazer a análise aqui e descobrir, por exemplo, que ela é substantiva, objetiva, direta. Tá? Mas o foco nosso aqui é o seguinte: nunca eu vou separar por meio de vírgula a oração principal da oração subordinada, se ela for uma oração substantiva, tá? Esse é um erro bastante comum,
viu? Por quê? Porque geralmente, quando a gente está falando, a gente costuma marcar uma pausa antes desse que, né? E aí tá um dos grandes erros que as pessoas cometem quando falam de vírgula, que é achar que vírgula serve para marcar pausa. Na aula da semana que vem, a gente vai falar mais um pouquinho sobre vírgula, sobre a influência da vírgula no significado, tá certo? Nessa primeira aula eu estou só falando da regra, né? E na semana que vem, além das aspas e do ponto e vírgula, que são dois sinais de pontuação que têm importância para a gente, eu ainda vou falar sobre a vírgula do ponto de vista de influência no significado, tá? Mas uma das coisas mais importantes que a gente tem que esquecer é essa ideia de que vírgula serve para marcar pausa. Existem muitas pausas na fala que a gente não marca por vírgula. E existem muitas pausas e existem muitas vírgulas que a gente põe na escrita que, na verdade, a gente nem marca por pausa, tá? Então, uma coisa que a gente tem que lembrar é que vírgula não é elemento fonético, tá? Quando você fala que ela serve para marcar pausa, você está dizendo que ela é um elemento fonético. Não é verdade. Vírgula é elemento sintático. A gente vai ver essa definição na aula da semana que vem. Oração adjetiva. Esse é um caso dos que mais interessam para a gente. Vocês se lembram que a oração adjetiva pode ser explicativa e pode ser restritiva. E qual é a diferença entre elas na prática? É justamente a vírgula. Então, ter vírgula e não ter vírgula num caso como esse é uma mudança de classificação. A explicativa com vírgulas e a restritiva sem vírgula, tá? Mas o ponto que realmente nos interessa não é a classificação, tá? Tem vestibular que vai pedir para a gente falar sobre classificação e tal, mas o ponto que realmente nos interessa, e eu não vou me alongar muito nesse aspecto, que a gente falou bastante disso, inclusive está nos vídeos anteriores aí, é que ter vírgula e não ter vírgula em casos como esse faz mudar o sentido, né? Então vamos pegar um exemplo, talvez parecido com o que a gente usou lá atrás. Se eu digo assim, as cidades, vírgula, que foram atingidas pela crise, tá difícil escrever aqui. As cidades que foram atingidas pela crise pedem auxílio. Então percebam que eu coloquei vírgulas, quer dizer, primeiro, e onde que está a oração adjetiva? Ela está nesse trecho aqui, ó, que foram atingidas pela crise, né? Como que eu sei que ela é uma oração adjetiva? O jeito prático é aquela história de você ver se o que pode ser substituído por o qual. Nesse caso, pode. Na verdade, não vai ser exatamente o qual, vai ser as quais. E por que isso? Por que as quais? Porque está retomando cidades. Está retomando cidades para qualificar esse substantivo. Portanto, toda essa oração aí tem a função de qualificativo, de adjetivo, portanto, né? Do jeito que eu escrevi aqui, a oração é explicativa. Por que explicativa? Porque eu coloquei entre vírgulas, tá? Eu poderia não colocar entre vírgulas, só que aí é uma mudança não somente de classificação, mas uma mudança de sentido. Do jeito que a frase está escrita aí, eu estou dizendo que todas as cidades foram atingidas pela crise e todas pedem auxílio, né? Então você fala assim, ó, no estado de São Paulo, as cidades, vírgula, que foram atingidas pela crise, vírgula, pedem auxílio. Quer dizer que todas as cidades paulistas foram prejudicadas. Se eu não ponho as vírgulas, vamos colocar assim, ó, no estado de São Paulo, as cidades que foram atingidas pela crise pedem auxílio. Quer dizer que quem está pedindo auxílio? Restritivamente aquele grupo que foi atingido, tá? Esse é um dos casos mais importantes para a gente, um dos casos mais importantes em redação, tá certo? Que é essa questão de mudar o significado e tal, é importantíssimo, pode criar frases completamente incoerentes, a gente falou sobre esse ponto, né? Já as orações adverbiais, que são as últimas que a gente tratou, que são aqueles vários tipos, né, de causa, consequência, finalidade, tempo, proporção e assim por diante,
Elas vão se separar da oração principal por vírgula? Depende. E aí depende do quê? Depende da ordem. Então a ideia aqui é a seguinte: se eu tenho primeiro a oração principal e depois a oração adverbial, acho que eu falei adjetivo antes, né? Adverbial. Sem vírgula. Tá? Se eu tenho primeiro a oração adverbial e depois a oração principal, com vírgula. Né? Então vamos pegar um exemplo. Acho que é um exemplo até que eu usei lá quando falei de oração adverbial, mas é importante a gente relembrar. Esse é um caso importante também. Se eu digo assim, vamos pegar um caso de temporal, vai. Sei lá, vamos colocar assim: os meus pais vieram para cá quando eu chamei. Então, um exemplo que me ocorreu aqui agora. Então, primeiro, eu tenho dois verbos, ó. Tenho vieram e tenho o chamei. Beleza. O limite entre essas orações está exatamente aqui no quando, né? Então, a oração principal é: os meus pais vieram para cá. Tá certo? Se a gente fizer a análise aqui, a gente vai ver que todo mundo nesse pedaço da frase é satélite do verbo vir, né? Então, os meus pais é sujeito, para cá é um adjunto adverbial de lugar. E esse quando eu chamei também é um satélite do verbo vir, só que ele é uma oração, né? Então, eu vou chamar aqui de oração subordinada adverbial temporal, né? Porque vieram para cá quando eu chamei, tá? O ponto que nos interessa agora é o seguinte: eu não coloquei vírgula. Por quê? Porque está nessa ordem: oração principal e depois oração adverbial. Porém, se eu tivesse, eu poderia fazer isso e não mudaria o sentido. Isso que é importante. Indiferentemente da adjetiva, em que há uma mudança de sentido, aqui não há. Então, ó, quando eu chamei, meus pais... Nossa, gente, tá muito difícil escrever aqui, mas espero que vocês estejam entendendo. Vieram para cá. Tá certo? Então, o que eu fiz? Só troquei a ordem, né? Quando eu troquei a ordem, eu obrigatoriamente coloco vírgula. Se a gente pensar bem, a regra que a gente está falando aqui das orações adverbiais é a mesma regra que a gente usou para explicar a inversão sintática, alguns slides anteriores aí, né? É que lá na inversão sintática a gente estava falando de adjunto adverbial, isso quer dizer um termo sem verbo. Aqui a gente está falando de oração adverbial, mas no final das contas eles têm a mesma função e do ponto de vista de pontuação tem também a mesma regra, tá certo? Então, vamos partir aqui para o próximo. E aí a gente vem para as orações coordenadas, né? Quando a gente fala de orações coordenadas, aí vocês devem se lembrar que existiam esses 5 tipos: aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva, né? Essa daqui vale a pena a gente tomar um pouquinho mais de cuidado, porque faz mais tempo que a gente falou sobre elas. Então, lembrando aqui, a aditiva, coloquei alguns exemplos de conjunção: o e, o nem, vou colocar mais uma aqui, o tampouco. Essa daqui é muito, muito legal porque ela é bem formal, né? Então, eu digo assim: ele não telefonou, tampouco mandou mensagem. Olha que da hora que fica. Adversativa, que tem ideia de oposição, mas, porém, entretanto, contudo, tomando cuidado que lá nas orações adverbiais a gente também tem um tipo de oração que trabalha com oposição, que era a adversativa, porém as conjunções são diferentes e o sentido também é diferente, né? Eu acho que eu falei sobre isso na aula interativa com vocês. E a alternativa, oração coordenada alternativa. O ou e o ora tem a ideia de exclusão, ou acontece isso, ou acontece aquilo. A explicativa, porque, pois, visto que, lembrando que a explicativa parece muito com a causal, e eu acho que
eu comentei isso com vocês na aula interativa também, né? Que em alguns casos, inclusive, a gente nem consegue diferenciar uma ou outra, dada a ideia de que elas são de fato muito próximas. E a conclusiva, por isso, então, logo, portanto, né? Queria lembrar que essas duas aqui têm uma importância bem grande para a gente quando a gente fala de dissertação, né? Vocês se lembram que a gente comentou aquele esquema da dissertação chamado ring composition, né? Que a gente geralmente começa a dissertação apresentando a tese, passa para os argumentos e termina reafirmando a tese, né? Nesses passos, o que a gente está fazendo? Da tese para o argumento, a gente está explicando. Do argumento para a tese, a gente está concluindo, né? Então, a minha tese é: a pena de morte deve permanecer proibida no Brasil. Argumentos. Por quê? Olha bem a conjunção que eu usei. Por quê? Porque tem isso, porque tem isso, porque tem isso, porque tem isso. Esses são os meus argumentos. Depois de ter apresentado os argumentos, concluo, né? E aí eu coloco lá o portanto, a pena de morte deve ser proibida no Brasil. Por isso, logo, portanto, todas elas são conclusivas, tá? Bom, tendo relembrado aqui as orações coordenadas, vamos falar sobre o nosso assunto, que é a pontuação. Então, veja bem, orações coordenadas assindéticas. O que é uma oração coordenada assindética? Falei lá no comecinho, sem conjunção. Eu não uso nenhuma conjunção, nem aditiva, nem adversativa, nem nada, né? Então, vamos ver esse caso, ó. Peraí, cadê a caneta? Aqui. O cavalo chegou na live, ouviu a música sertaneja, disparou em retirada. Mas vocês lembram desse meme? Esse meme não, isso foi real, né? Do cara que chegou na... Gente, vou colocar um vídeo aqui. Não vai dar tempo de eu editar, mas até faria isso. Então eu tenho aqui, ó. Chegou é um verbo, ouviu é outro verbo, disparou é outro verbo, né? Onde que está o limite entre essas orações? Está exatamente aqui, ó, na vírgula, né? Então eu tenho o cavalo chegou na live. Se eu fizer a análise aqui, você vai perceber que todo mundo que está nesse primeiro pedaço é satélite do verbo chegou. Por isso que a gente diz que isso é uma oração. Ouviu a música sertaneja? Todo mundo que está aqui é satélite do ouviu, tá certo? Por isso é uma segunda oração. Disparou em retirada? É outro satélite, tá? Não há interferência, uma não é um pedaço da outra. Uma não é um adjetivo, um substantivo, um advérbio da outra, né? Então elas são coordenadas entre si. Essa é uma oração coordenada, essa é uma oração coordenada, essa é uma oração coordenada. Lembrando, quando a gente fala de orações coordenadas, não existe relação de principal. Elas são coordenadas entre si. Veja que eu não separei, não coloquei no início de nenhuma delas uma conjunção. Aliás, isso daqui até lembra uma figura de linguagem que a gente comentou lá atrás, chamada assíndeto, né? Porque a regra gramatical diria que eu teria que colocar aqui uma conjunção, preferencialmente um e, né? Mas como eu não coloquei, aqui a gente tem um assíndeto. Eu acho que isso lembra um pouquinho este nome aqui, assindéticas, né? Bom, então é uma oração coordenada assindética, outra oração coordenada assindética, outra oração coordenada assindética, tá? E a questão da vírgula, professor? Se eu tenho orações assindéticas, o que diz a regra? Vou separar, então, por vírgula, sempre, né? Não tem conjunção. O único elemento, então, que permite separar uma oração da outra, uma oração coordenada assindética da outra, é a presença de vírgula. E é isso que ocorre aqui em todos os casos, tá? Nas orações sindéticas, bom, oração sindética é aquela com conjunção. Então vamos ver aqui, ó. Estava correndo tudo bem, mas o Igor chegou. Então o que eu tenho? Veja, tenho estava correndo, é um verbo, chegou é outro verbo, né? O limite entre as orações está aqui e eu usei um mas. Lembrando, o mas é uma conjunção adversativa. O que diz a regra sobre isso? Sempre, você sempre vai separar essas orações
por vírgula, tá? Vou fazer mais um comentário importante sobre isso. O Igor chegou, portanto, encerraremos a festa, né? Acabou a festa, o Igor chegou. Então, ó, chegou é o verbo, encerraremos é o outro verbo, né? Onde que está o limite entre essas orações? No portanto. O portanto é uma conjunção conclusiva. O Igor foi a conclusão, o fim dessa festa. Vou separar por vírgula? Sim, sempre. E aqui vou dar uma dica importante. As conjunções, nos casos que eu usei aqui, elas estão separando duas orações. Acontece que as conjunções podem também separar parágrafos, podem separar coisas maiores, né? Então vamos supor que lá no seu texto você escreveu a pena de morte é apresentada como uma solução para a violência brasileira. Ponto. Aí você vai trazer um outro parágrafo. Porém, vírgula. Aí você vai trazer uma outra informação. Então veja bem, quando você começa um parágrafo ou começa uma frase, veja que aqui não é começo de frase, aqui é começo de oração. Quando você começa uma frase ou um parágrafo com uma conjunção adversativa, com uma conjunção de coordenação, você também vai separar por vírgula. Só que agora a vírgula vai aparecer depois, né? A mesma coisa lá na sua redação, quando você vai construir o último parágrafo. E aí você coloca lá, portanto, olha o seu último parágrafo da redação. Portanto, vírgula, e vem a conclusão, tá? Então, essas conjunções sempre vão estar acompanhadas de vírgula, tá? Pode ser antes, no caso de estar separando duas orações, pode ser depois, quando, na verdade, a ideia que você está relacionando veio numa outra frase. Aqui ó, tem um ponto final, tá certo? E outro ponto, essas conjunções podem vir no meio da frase, né? Então, se eu coloco lá meu último parágrafo, aliás, isso é bem interessante, isso torna o texto mais formal ainda. Quando você fala assim, a pena de morte deve, portanto, permanecer proibida. Vamos escrever essa frase. A pena de morte deve. Portanto, olha bem, vou isolar esse portanto entre vírgulas. Permanecer proibida. Tá? Você poderia ter dito, portanto, vírgula, a pena de morte deve permanecer proibida. Tá? São duas opções aqui. Tá? O que importa é, pro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, é a conjunção que sempre vai ter vírgula, independentemente dela estar no meio, no final, no começo de frase, tá? Se ela for o começo de oração, ela vai ter uma vírgula só depois. Não, desculpa, se ela estiver separando orações, ela vai ter uma vírgula antes, perdão. Se ela estiver no meio de uma oração, como é nesse caso aqui, ela é isolada entre vírgulas. Eu acho que lembra um pouquinho o caso lá do por exemplo, do por acaso, que eu citei uns slides anteriores aí, tá? Pra gente terminar, último slide. Um caso especial. Esse daqui a gente tem que tomar um cuidado, gente. Essa é uma regrinha que muita gente esquece e as regrinhas que a gente esquece, o vestibular cobra, né? O vestibular cobra e a vida cobra. Então, olha bem, estamos falando de orações coordenadas. Quais que sempre vão ter vírgula? As assindéticas, né? Porque elas não têm conjunção nenhuma, então tem que ter a vírgula. As adversativas, as conclusivas, as explicativas e as alternativas. Tá? E o caso das aditivas, professor? Vamos lá, esse é um caso especial. Não é muito comum a gente usar vírgula antes de e. Vocês concordam? Sim? Então, olha aí, eu coloquei dois exemplos. O Igor chegou e começou a tocar música sertaneja. E o Igor chegou e nós teremos de encerrar a festa imediatamente. Em um dos casos eu não coloquei vírgula, eu acho que eu diria até que é o mais comum para a gente, e o outro caso eu coloquei vírgula e essa vírgula é obrigatória. Então, nos dois casos aqui temos uma conjunção aditiva.
Quando que eu não vou ter vírgula? No caso mais comum, que é o seguinte. Eu estou entendendo, aqui eu tenho que fazer uma ressalva importante. Nessa primeira frase, eu estou entendendo que quem começou a tocar música sertaneja foi o Igor. Tá certo? Isso é importante. Vou até problematizar isso daí. Então, ó, tem um verbo que é chegou, tem outro verbo que é uma locução, começou a tocar, né? O limite entre essas orações está aqui, beleza? Essa é uma oração coordenada assindética e essa é uma oração coordenada sindética aditiva. Né? Eu estou simplesmente dizendo que as duas ações se sucederam. O Igor chegou e o Igor começou a tocar música sertaneja. O que acontece aqui? Quem é o sujeito do chegou? É o Igor. Quem é o sujeito do começou a tocar? Ele é um sujeito oculto. Só que o que eu disse? Eu estou entendendo nessa frase que quem começou a tocar foi o Igor. Tá certo? Quando eu tenho uma conjunção aditiva com unindo duas orações com o mesmo sujeito, com o mesmo referente de sujeito, eu não uso vírgula. Tá? Acho que ficou claro, né? Então eu tenho duas orações coordenadas, elas estão ligadas com a ideia de adição e elas compartilham o mesmo sujeito, né? Então eu não uso vírgula. Agora, por exemplo, se eu tivesse dito assim, o Igor chegou e o DJ começou a tocar música sertaneja. Bom, mesma coisa, hein? Eu tenho aqui chegou é um verbo, começou a tocar é outro verbo, porém aqui, olha bem, o sujeito da primeira oração é chegou. O sujeito da segunda oração é o DJ. Não é o mesmo sujeito. Em casos como esse, a gramática diz: você deve separar as duas orações com vírgula, tá? Que é o que acontece neste caso aqui, ó. Vou fazer de outra cor. Se eu digo assim, ó, o Igor chegou e nós teremos de encerrar a festa imediatamente. Quem é o sujeito do chegou? O Igor. Quem é o sujeito do nós? Perdão, quem é o sujeito do teremos de encerrar? É o nós. São sujeitos distintos. Então, ainda que eu use um e, eu marco por meio de vírgula. Tá? Então, resumidamente, essas daqui sempre se separam por vírgula. Tá? A aditiva tem essa distinção. Com vírgula, se forem sujeitos distintos. Nossa, escolhi uma cor péssima para escrever aqui, né? Sem vírgula, se forem sujeitos iguais, tá? Então, por exemplo, se eu digo assim, o governo federal aceita enviar ajuda e São Paulo concorda, por exemplo. Então, o governo federal aceita enviar ajuda é uma oração e São Paulo concorda com as medidas. Estou inventando um exemplo aqui. Então, o sujeito da primeira frase é o governo federal, o sujeito da segunda oração, perdão, é São Paulo. Esse E deve ser antecedido de vírgula. Tá bom? Tomando cuidado com o caso de intercalação que eu disse aí no slide anterior. Tá? Gente, na próxima aula, essa aula ficou mais curta, eu estou tentando fazer aulas mais curtas para que vocês tenham um tempo aí entre a aula interativa e entre a aula de vídeo e a aula interativa, tá? Para que vocês possam processar. Teve aluno que falou para mim, professor, eu quis muitas vezes voltar num exemplo para ver de novo, porque isso era uma dúvida que eu tinha e tal, e aí a aula interativa estava muito colada na aula de vídeo, então é intencional. Na semana que vem, a gente vai falar então sobre aspas, ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula interessa um pouco, aspas interessa demais, a gente vai falar bastante, tem muito exercício em vestibular que fala sobre o uso de aspas, e eu quero ainda falar sobre vírgula, mas sobre a interferência da vírgula no significado, que é a parte que mais nos interessa, tá? Isso que a gente falou hoje eu acho que é um ponto bastante útil para redação, né? Para a gente usar a vírgula de maneira
mais consciente. Não consciente, assim como consciência ambiental, não. Consciente de conscientemente, né? Não no chute, como muitas vezes a gente acha que vírgula deve ser usada. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Até a aula interativa, gente.